música que começa e nunca termina, né, gente? Porque a gente para e ela continua cantando dentro da gente. E se deixar, a gente repete esse refrão o dia inteiro, a semana inteira, o mês inteiro, a vida inteira, porque é verdade. É a verdade. Depois que você entra em Deus, não dá mais para voltar. Não dá. Comparado com a graça de Deus, o que antes a gente considerava riqueza é lixo. Verdade. Né? Não é que seja lixo, mas comparado, né? Às vezes você tem uma coisa que você gosta muito, você acha linda, até o dia que você descobre uma tão mais bonita, tão melhor, aí você olha e diz, nossa, comparado. Às vezes você guarda porque faz parte de uma história e tudo mais, mas você olha e diz assim, comparado, né? Comparado com o que a gente encontra em Deus, a gente olha com tristeza para o que esse mundo sem Deus propõe. A gente tem dó, tem compaixão de ver as pessoas perdidas, sofrendo, precisando se drogar para conseguir suportar a existência. Não tem alegria se não tiver alcoolizada, se não tiver medicada, se não tiver dopada. Que vida boa é essa? Que você não consegue encarar de cara limpa. É a vida de um mundo sem Deus, não é? Aí você olha as conquistas, os êxitos deste mundo, quando não se traduzem num bem para o próximo, gente, é tudo estéril. Eu e você, nós estamos tendo a oportunidade de viver e por causa dos meios de comunicação, de acompanhar a despedida desse mundo de muitas pessoas ricas, influentes, não é? Internacionalmente conhecidas, que criaram coisas, que inventaram coisas, tiveram um grande impacto na vida da humanidade. Mas nos últimos momentos dessas pessoas, a revisão de vida que elas fazem é a mesma que todo cristão vai fazer. Nada passa com a gente desta vida para outra. E só vale a pena o amor que a gente vive, o amor que a gente recebe, o amor que a gente dá. E quando a gente vive isso em Deus, o resto comparado, não dá. Não dá mais para voltar. O mar é Deus, e o barco sou eu, e o vento forte que vai me empurrando, que vai me levando para frente, no meio de tantas adversidades, é o amor de Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eclesiastes capítulo 7, versículos do 1 ao 3. Essa palavra, ela fala de uma tristeza, mas é de uma tristeza boa, viu? É uma tristeza que vale a pena a gente falar em dias de festa, porque ela nos leva ao encontro da vida, ela nos leva ao encontro do que é verdadeiro. É uma tristeza que nos faz romper com o que não presta, então uma tristeza boa. E diz assim a palavra de Deus: mais vale o bom nome do que perfumes caros. Mais vale a boa fama, o bom nome, a boa reputação, do que perfumes caros. Mais vale o dia da morte, e o dia da morte vale mais do que o dia do nascimento. Mais vale visitar uma casa em luto do que ir a uma casa em festa. Porque na casa que está em luto, está o fim de todos. E quem está vivo refletirá sobre isso em seu coração. Mais vale a tristeza do que o riso, porque pela tristeza do rosto corrige-se o coração. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E olha, essa é uma palavra que ela exprime profundamente o que é a cura interior. Porque eu me lembro, né,
dos ensinamentos do nosso querido diácono Nelsinho Correia. O Nelsinho tem uma maneira muito divertida de dizer as verdades e de repetir as verdades que ele ouve. E a nossa raiz aqui da Canção Nova também, não é? É a renovação carismática católica. Nós nascemos desse sopro do Espírito Santo, desse renovamento que o Espírito de Deus faz na igreja. Nós somos brotos dos grupos de oração, não é? Quantos de nós aqui nascemos para Deus nos grupos de oração, nos seminários de vida no Espírito? E uma experiência era comum. Todo grupo de oração ungido pelo Espírito Santo é acompanhado de lágrimas. Verdade ou não é verdade, Salete? Verdade, Não é? verdade. As lágrimas são frutos também da experiência com Deus. Uma experiência boa com Deus. Aí o diácono, ele dizia assim, o povo chorou? Se chorou, foi bom. Era essa a verdade que ele dizia. Se chorou, é porque foi bom. Porque se chorou, teve um encontro com Deus. E por que no encontro com Deus a pessoa chora? Chora de dor. Chora porque quando a gente topa com a verdade, a gente sempre chora. Seja uma verdade de amor, seja uma verdade de tristeza. Todas as vezes que nós topamos com a verdade, a gente chora. E na cura interior, nós topamos com as verdades dolorosas da nossa vida para serem curadas. Então você está no grupo de oração, no momento da oração, principalmente a gente que está conduzindo, a gente vê muitas lágrimas nos olhos. E aqui diz, mais vale a tristeza do que o riso, porque a tristeza do rosto, a tristeza das lágrimas está mostrando que o coração está sendo corrigido, que o coração está sendo curado, que a vida está sendo endireitada. Benditos grupos de oração, que o Senhor nosso Deus conceda-lhes a graça de nunca perder a sua inspiração primeira e aqueles que perderam que a resgatem. Bendito seja Deus pelos dons do Espírito Santo, pelos carismas. Nós precisamos de muitos seminários de vida no Espírito por esse país, gente. Isso não é coisa do passado, isso é necessidade do presente. Sabe, os grupos de oração que entraram aí numa dinâmica de modernidade, de moda, e se desligaram das suas raízes, precisam corrigir isso daí. Voltar aos seminários de vida no Espírito, porque ali as pessoas nascem para Deus. Precisa voltar aos aprofundamentos sobre os dons carismáticos do Espírito Santo. Precisa voltar a ter, sim, muito mesmo, porque as pessoas estão precisando das orações de cura interior, mas, sobretudo, do louvor a Deus. Porque é no louvor a Deus que nós topamos com a verdade de Deus, que faz descer as lágrimas dos olhos enquanto endireita o nosso coração. Aí a palavra nos diz, até sobre o que a gente falava, né? Da comparação da vida em Deus com a vida deste mundo. Esse mundo valoriza os perfumes caros. Esse mundo valoriza as joias brilhantes, não é? Esse mundo valoriza a ostentação. Mas o que nos diz a palavra de Deus? O bom nome, a boa vida, o bom coração, vale mais do que dinheiro. Do que adianta um homem ganhar o dinheiro do mundo inteiro, se para isso ele tiver que perder a sua alma? Do que adianta a pessoa, para ter o mundo, vender a alma? Mais vale o bom nome do que perfumes caros. Melhor você honrar o seu nome do que você viver na ostentação. E diz a palavra ainda, o dia da morte vale mais do que o dia do nascimento. Porque o dia da morte vai definir como você vai nascer para outra vida.
Se no dia da sua morte você morrer mal, isso pode ser a perdição eterna. Mas se no dia da sua morte você morrer bem, em paz com Deus, em paz com as pessoas, repetindo como São Paulo, né? Combati o bom combate e guardei até o fim a minha fé. Coisa maravilhosa de você dizer e se despedir desse mundo. Que cena mais feliz do que na hora da despedida, uma família comovida em torno da pessoa que está partindo, se abraçando de saudade, e não de amargura, e não de remorso, fruto de uma vida bem vivida e de um bom nome. E essa hora é mais importante do que o dia em que você nasceu, porque o dia da sua morte vai definir o resto da sua existência. Entendeu por quê que é mais importante? Mais vale visitar uma casa em luto do que ir a uma casa em festa, porque muita gente se perdeu na festa, mas muita gente se encontrou no luto. Porque quando você se aproxima do caixão, não tem como você não pensar: um dia serei eu aqui, a minha hora vai chegar. Eu fui no enterro do meu pai, enquanto eu estava ali, vi pessoas que há muitos anos eu não encontrava, amigos dele, amigos. Só que dava para notar a diferença dos choros. Uns choravam pelo meu pai, outros choravam por si mesmos. Dava para ver. Como assim a pessoa chorava por si mesma? A minha hora também está chegando. Essa vida é passageira. Essa vida é um sopro. E isso é maravilhoso, gente. Porque naquele momento de dor, de tristeza, de despedida, a gente reflete no coração e volta para as coisas mais importantes. Então tem uma tristeza que Deus usa. Tem uma tristeza que estiola a alma. Tem uma tristeza que nos esgarça. Tem uma tristeza que é imprestável. Tem uma tristeza que é diabólica. Tem uma tristeza que mata a alma. Mas tem uma tristeza que produz a vida, que é a tristeza pela dor dos pecados cometidos, a tristeza pela dor de uma vida mal vivida, uma tristeza que tem nomes mais belos do que tristeza, que se chama compunção do coração, ou outros ainda chamam de dom das lágrimas. Essa tristeza chamada dom das lágrimas são lágrimas de purificação que lavam a gente por dentro. Que coisa linda esse dom de Deus. Então, quando o sofrimento, quando a tristeza se manifesta como um instrumento nas mãos de Deus, essa tristeza ela cumpre várias tarefas na nossa vida. Essa tristeza tem uma missão. Essa tristeza tem um ministério na nossa vida. Ela nos presta um serviço. O que essa tristeza pode fazer de bom comigo e com você? Ela revela as profundezas da nossa alma que nós não conhecemos. Você pode ver que todo momento de tristeza profunda que você passou, mas que não foi acompanhado de desespero, porque a tristeza que desespera não vem de Deus. Tá certo? Como é que eu vou saber, Márcio, se essa tristeza que eu estou vivendo, ela é de Deus ou ela é maléfica? A tristeza que vem de Deus, que Deus usa, não é nem que vem de Deus. A tristeza que Deus usa não leva ao desespero. E você que passou por uma profunda tristeza, sem se desesperar, a tristeza de uma traição, a tristeza de um abandono, a tristeza de uma profunda decepção com os outros ou com você mesmo, a tristeza de um luto, de uma morte, de uma perda profunda. Porque o luto não é só quando você enterra alguém, é quando você tem uma grande perda, quando um sonho seu morre, quando você perde um pedaço de você. Tem gente que ficou em luto porque perdeu uma perna, porque perdeu um braço. E aí o outro diz, mas ela tem que ficar feliz, porque pelo menos não morreu, né? Mas você diz porque não foi você que perdeu o braço, que perdeu a perna. Existe um luto.
E naquele momento de dor profunda, coisas que nós não conhecíamos, que nós não sabíamos que existiam em nós, são reveladas. São reveladas. Na hora dessa tristeza que Deus usa, o Espírito Santo usa para nos revelar os dons, para nos revelar a capacidade que nós temos de suportar os baques desta vida. O Espírito Santo usa essas tristezas profundas que nós vivemos para nos revelar a capacidade que nós temos de ajudar as outras pessoas. Quantos de nós, em momentos de profundo abatimento, tivemos que esquecer o nosso abatimento para poder cuidar dos outros? Foi o testemunho. Estava sendo dito aqui. Ela dizia: eu não podia chorar diante da minha mãe, nem ir lá diante do Santíssimo como eu queria. Eu precisei guardar o meu abatimento no meu bolso para ir cuidar da situação precária, difícil, sofrida da minha mãe. Nessa hora a gente descobre a capacidade que Deus colocou em nós de ajudar aos outros e nós ignorávamos. Veja, preste atenção numa coisa, veja se você concorda comigo, tá? Pessoas fúteis, pessoas levianas, não têm profundidade. Quem leva a vida com a barriga não tem profundidade. E às vezes a gente faz isso até por uma autodefesa. Eu não quero entrar na profundidade do meu coração porque eu não quero sofrer. Então eu vivo uma vida fútil, leviana, mas isso tira a profundidade da minha vida. E por isso, quem vive na superficialidade nem sonha com as coisas mesquinhas que também existem dentro delas. Uma pessoa que vive na leviandade acha que tudo está bom, acha que tudo é perfeito, acha que ela é santa, acha que ela não tem defeito. E às vezes é preciso um golpe da vida para a pessoa acordar para tudo que está podre ali dentro, sabe? Eu entrevistei o secretário do Meio Ambiente em São Paulo há muitos anos atrás. Vou pedir perdão por não citar o nome, porque já são muitos anos, eu não vou lembrar e mudam, né? E ele estava me explicando que a coisa mais fácil do mundo é purificar o rio Tietê. Ele falou: Márcio, é a coisa mais simples, mais fácil e nem é tão caro. Eu falei: mas como é isso? Ele falou: o cheiro pútrido, fedorento, aquela podridão, é por causa dos dejetos orgânicos que são jogados ali e que repousam no fundo do rio e ficam soltando esses gases. A gente tem um sistema que a gente oxigena todas essas partículas. Então, olha, uma oxigenação do rio. Aí tudo que está podre lá embaixo se agrega essas partículas de oxigênio e sobe, ficam flutuando. A gente vem com um aspirador gigante, aspira, o rio fica limpinho. Eu falei: por que não faz? Aí ele falou: porque vai estar limpo hoje, amanhã suja de novo. Tem que resolver todo o sistema de esgoto primeiro, porque isso vai, olha, sendo jogado ali constantemente. E ali, ouvindo aquele homem, para você ver como Deus usa essas coisas para nos ensinar, eu fiquei pensando, eu falei: meu Deus, não é à toa que o Espírito Santo é o oxigênio da alma. A palavra de Deus o chama de ruá, que é sopro, é vento, é ar, é oxigênio. E o grego chama de pneuma, que é sopro, que é vento, que é ar. E o latim chama de espírito, que é sopro, que é vento, que é ar, que é inspiração. Quando o Espírito Santo entra no nosso coração, nesses momentos de dor e de tristeza, ele revira a gente por dentro. Você pode esperar uma coisa: se você se aproximar de Deus, você tem que ser corajoso, porque o Senhor vai revirar as profundezas da sua alma para tirar esse cheiro podre da sua alma, da minha alma, de cada um de nós. Para isso que ele faz: pega o que está nas profundezas, apodrecendo a nossa vida e a gente não conhece, e ele traz à tona para ser curado por Deus. Não é? O Senhor retira, mas para ele retirar,
tem que vir das profundezas para fora. Por isso que na oração nós nos derramamos na presença de Deus. Por isso que a oração é um jeito de a gente pôr para fora o que está dentro. E na hora da dor é que acontece essa reviravolta e a gente descobre as coisas mesquinhas que existiam dentro de nós. Sabe o que o sofrimento é? Quem é do campo vai gostar dessa comparação. O sofrimento é o arado de Deus. O arado rasga a terra. Você sabe o que é o arado, não é? No passado, eram como garfos garfos gigantes, que cravavam na terra, e você colocava o cavalo, o jumento, o burro, para poder puxar. E aquele arado, ele ia rasgando a terra, sulcando a terra, para ali semear a boa semente. Não é? Hoje você faz isso com tratores. O que o trator faz antes do plantio? Ele rasga a terra. O sofrimento é o arado de Deus, que revolve as profundezas da alma, para que assim como acontece com a terra, a nossa alma possa produzir uma colheita saudável, uma colheita boa. Porque do contrário, nós vamos produzir sempre na nossa vida frutos doentes e escassos. Todo mundo produz fruto. A boca é um dos frutos do coração. Tem gente que abre a boca só para produzir fruto ruim. O fruto é ácido, não é? É amargo. Dói no ouvido a gente escutar o que a pessoa fala. São os frutos da alma doente. A alma doente produz frutos doentes. E às vezes a pessoa não oferece muito, porque sem profundidade, sem o coração ter sido arado pelo sofrimento, nas mãos do Espírito Santo, a gente produz muito pouco, o nosso fruto é escasso, não é? Mas tem que ser por aí? Olha, não precisaria. Se lá no início, com os nossos primeiros pais, se com Adão, né? Se com Eva, se o pecado não tivesse nos derrubado, se o pecado não tivesse manchado a nossa natureza, a força normal que Deus determinou para nos abrir e para nos fazer crescer não seria o sofrimento, seria a alegria de Deus. Porque a alegria também abre. Inclusive a palavra de Deus nos diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Mas a gente também experimenta uma vida não só de alegrias, porque a nossa natureza decaiu, porque nós lidamos com a realidade do pecado. E neste mundo decaído, o sofrimento, e eu repito aqui, o sofrimento sem desespero é a ferramenta escolhida por Deus para nos fazer ver quem nós somos de verdade. O sofrimento revela para a gente quem a gente é sem máscaras. Porque sem ser tocado pelo sofrimento, a gente tem uma séria tendência a ser mascarado, a disfarçar a vida, a interpretar papéis, não é? Mas aí vem um sofrimento, dá um soco na boca do estômago e diz, vira homem, vira mulher, para de palhaçada, para de tentar mostrar que você é o que você não é, assume a sua verdade, a sua realidade. Tem um texto da Adélia Prado que é maravilhoso, que ela diz assim, dia que você estiver muito triste, vai passear no cemitério. Aí a gente pensa que é por causa da tristeza. Ela disse, não, não é pela tristeza, é porque o mau gosto das tumbas dá-lhe um soco na boca do estômago e a tristeza vai embora. É tanta coisa feia no cemitério para ver que você até distrai da tristeza, não é? Às vezes a vida faz isso com a gente, senta-lhe um murro na boca do estômago, que a gente acorda para aquilo que de verdade é motivo de tristeza e se desliga daquilo que não é, não é? A gente descobre quem a gente é de verdade e isso causa uma dor que nos faz pensar. Você já viu que tem uma tristeza que faz a gente pensar profundamente? Às vezes a mãe está triste, o pai está triste, você olha aquele olhar longe no horizonte. O que foi, mãe? O que foi, pai? Estou pensando.
aquele pensamento longo, aquele pensamento sóbrio, sabe? A pessoa pensa com profundidade e sobriedade. Gente rasa tem dificuldade de ser sóbria, mas gente profunda fala com sabedoria e uma sobriedade que tem preço. É o preço de uma vida vivida no sofrimento, na dor, de ter passado por esses momentos sem se deixar desesperar. Então o sofrimento nos faz ir com mais calma, nos faz considerar o outro. Quem sofreu tem consideração pela dor do outro. Quem não sofreu é mimado, entende? Ó, você pode olhar, é uma belezinha as criancinhas, mas põe um porrete na mão de cada uma para você ver. É belezinha, a gente acha bonitinho porque são crianças, mas toda criancinha é um déspotazinho. O mundo gira em torno de mim, eu quero, é a minha vontade. Se você não educar, vira uma coisa estranha aquela menina, não é verdade? Então, porque não viveu o suficiente para ter consideração pelos outros, para se colocar no lugar dos outros. E é culpa da criança? Não, é criança. Ainda não amadureceu. O difícil é quando você topa com um velho que não aprendeu nada com a vida, que não sabe se colocar no lugar dos outros. Isso acontece? Sim, não teve profundidade, foi uma pessoa leviana, não é? Mas o sofrimento faz a gente desacelerar o passo, faz a gente ir com mais cuidado, faz a gente ter consideração pelos outros, nos leva a ter em conta o motivo pelo qual nós agimos como nós agimos. Você acha que todos os dias eu não me ponho diante do espelho e penso comigo, por que você agiu assim, para o bem e para o mal? Por que você teve essa atitude? Ou qual é a raiz disso? E isso também é cura interior, porque a cura interior ela não acontece só num grupo de oração, ou quando alguém põe a mão na sua cabeça para rezar por você, ou quando você está trancado no seu quarto em oração. A cura interior, ela acontece na vida quando você está aberto para Deus. Quando você se abre para Deus, o processo de cura interior não é interrompido. Deus usa um fato que foi acontecido para poder curar você. Deus usa uma atitude sua que apareceu a contragosto para poder curar você. E de repente você se vê ali se questionando os motivos de você agir da maneira como você age. Então Deus usa o sofrimento para nos fazer enxergar o potencial da vida espiritual que Ele pôs em nós. Nós podemos muito mais do que nós pensamos que nós podemos, gente. Nós somos fracos sem Deus, mas em Deus nós somos poderosos. Não é poderoso de pesar contra os outros, não é poderoso para destruir. Nós temos poder para esmagar o mal, nós temos poder para superar as dificuldades, nós temos poder de Deus para levantar do luto, nós temos poder para sorrir entre lágrimas, porque existe um potencial maravilhoso do Espírito Santo de Deus em nós, que nós não descobrimos quando nós vivemos na superficialidade. E às vezes obrigamos a vida a nos dar aquele soco no estômago para que a dor nos chame de volta à vida e nos faça entender que nós podemos muito mais do que nós pensamos que podemos. É o sofrimento que nos faz dispostos a usar a nossa capacidade em servir a Deus e em servir os outros. Em outras palavras, a sabedoria popular põe isso nos seguintes termos: se não vem pelo amor, vem pela dor. A dor nos ensina a ser pessoas melhores. A dor. Olha, a maternidade ela é uma bênção, mas ela sempre vem acompanhada de dor. E o parto está aí para dizer isso. Eu vou repetir, não são palavras minhas, eu não gostei da palavra do camarada. Mas ele disse isso de uma forma muito dura. Mas não deixa de ter uma verdade. Ele disse, até uma cretina melhora depois que tem um filho. Não é só porque é mãe, a dor. E se o homem também tivesse um filho, parido por ele, se aplicaria a ele também.
As situações dolorosas da vida podem nos educar para sermos pessoas melhores, pessoas profundas, não é? Então, dispostas a servir a Deus. Quem entende o quanto dói, acode quem está passando pela dor no presente momento. Então, para a gente ir encerrando, imagine que um povo preguiçoso vivesse aos pés de uma cadeia de montanhas muito altas. Mas o povo era preguiçoso e as montanhas eram tão altas. Eles nunca tiveram a curiosidade, a determinação, a motivação de escalar a montanha para ver o que tinha do outro lado. De repente, acontece um desastre ecológico e uma grande tempestade arrebenta contra aquela cidade aos pés da montanha, aquele vilarejo, e as chuvas, as tempestades destruíram tudo e vieram as enchentes e a água subiu e fez sumir a vila e o povo foi obrigado a escalar a montanha de um lado para o outro. E uma vez que eles foram obrigados pelo sofrimento e pela dor, a hora que eles atravessam o obstáculo, o que eles descobrem? Eles descobrem que tão perto deles sempre houve campos e recursos riquíssimos, que eles jamais tinham imaginado que poderia existir tão perto, estava do outro lado da montanha. Campos e recursos virgens, inexplorados, que eles não conheciam. Assim acontece com muita gente que se acomodou e que se entregou à preguiça, vivendo à margem do que podem e à margem da força que tem. Tem muita gente que se acomodou. Tem muita gente que está vivendo na periferia do que podem fazer. Você pode... será que vale a pena? Mas você pode. Mas será que eu tenho forças para isso? Você está vivendo à margem do que você pode, à margem da força que você tem. Até que uma grande tempestade de sofrimento empurra essa pessoa na direção do desconhecido e revela para ela as profundezas do seu coração, coisas que ela nem imaginava que possuía. Aconteceu comigo, foi isso que se deu na minha vida. Eu era muito jovem, mas o sofrimento da vida, o desgosto pela vida, me empurrou na direção de Deus. Muitos se aproximaram pelo amor. Eu me aproximei em grande parte pela dor, mas ao me aproximar pela dor, eu encontrei o amor. O que você encontra em Deus não é a dor. Em Deus você encontra o amor. Mas alguns são atraídos pelo amor e outros são empurrados na direção dele pela dor. E quando eu cheguei junto de Deus, quanto amor eu descobri, quanto amor eu recebi e como eu me descobri e tenho me descoberto. Então eu encerro aqui, lhe dizendo, ninguém que você conhece, nem você, nem nenhum outro, ninguém é grandemente usado por Deus sem antes ser quebrado. Com certeza. Não é? Ninguém é grandemente usado por Deus sem ser quebrado. José, o filho de Jacó, José sofreu mais do que qualquer um dos irmãos dele. José sofreu mais que qualquer filho. E porque ele sofreu mais, ele produziu tantos frutos que se esparramaram. Me permita, é bom terminar com esta palavra. Diz assim, José é como planta nova, árvore frutífera junto à fonte, seus galhos sobem pelo muro. É tanto fruto, é tão bom, que ele se alastra pelo muro, igual chuchu, sabe? Vai dando aquele monte assim. Esse era José. Provocaram-no com flechas, atacaram-nos os atiradores de setas, mas permanece retesado o seu arco, e ágeis se mostram as mãos. Foi pelas mãos do soberano de Jacó, pelo nome do pastor e rocha de Israel, pelo Deus de teu pai, que te ajude, pelo Deus poderoso que te abençoe, com bênçãos que descem do céu,
bênçãos do abismo sobre a terra, bênçãos dos peitos e do ventre, bênçãos de teu Pai, superiores às bênçãos dos montes antigos, as delícias das colinas eternas, desçam elas sobre a cabeça de José, sobre a fronte do consagrado entre os irmãos. Louvado, você tinha que terminar com esta palavra. Desça essa bênção sobre a cabeça de José, sobre a fronte do consagrado entre os irmãos. Aquele que mais sofreu, mais fruto tem para dar. Senhor, que seja assim conosco. Senhor, nos abençoe com esta palavra. Senhor, enxuga as nossas lágrimas, que nenhuma tristeza hoje seja motivo verdadeiramente de tristeza. Converte, Senhor, a nossa tristeza em alegria, ao perceber que o Senhor está arando a terra do nosso coração, que o Senhor está nos dando profundidade com tudo que nós estamos vivendo, que o Senhor está nos acordando para a vida. Senhor, muito obrigado. Obrigado porque esta palavra vem para enxugar as lágrimas, vem para consolar. Senhor, obrigado, obrigado por tanta bênção que a Tua palavra produz na vida de cada um de nós. Amém.